Feira Brasileira do Varejo, e esse é o FBVcast, trazendo os principais insights do palco aqui para ti. E eu estou agora aqui com a Lu Bazanella, que acabou de fazer a palestra Reimaginar o Varejo, como desenhar o futuro com tecnologia, propósito e relações reais. Lu, muito bem-vindas ao FBVcast, esse que é o podcast aqui da Feira Brasileira do Varejo. Bem-vinda. E tá uma vibe, né, muito Eli? legal. O evento tá incrível. E aqui a vibe da gravação contigo também é incrível, onde a gente pode pegar os puros suco dos insights. Exato. E eu já quero começar perguntando para ti, qual o principal insight que tu traz agora do palco para dividir com a galera aqui? O principal insight é que pensamento de futuros é para todo mundo. É para o varejista, é para quem está começando a carreira, é para quem está mais maduro na carreira, é para todo mundo. E eu faço como uma missão de vida. Convencer as pessoas disso, quero convencer você também que está nos assistindo aqui, de que não adianta só dizer, você tem que pensar no futuro, você tem que inovar. Mas como? Existem práticas, existem fontes, existem coisas muito simples e práticas que você pode trazer para o seu dia a dia para tomar melhores decisões no presente. E aí, vamos entrar nessa parte de inovação, que às vezes quando a pessoa ouve a palavra inovação, ela parece algo tão distante, mas eu percebo cada vez mais inovar é fazer algo diferente no dia a dia. Então, como é que tu pode realmente dizer aqui para o empreendedor que está te assistindo, algumas formas dele começar algumas coisas no dia a dia dele para começar a entender como poder inovar? Eu tenho mais de 20 anos de carreira de inovação, mas é importante dizer que eu também sou uma microempreendedora. A minha empresa, que é uma empresa de pesquisa, e hoje, inclusive, eu tenho uma linha de produtos, depois que eu lancei o livro, tem uma linha de produtos que dele, a gente já vai falar livro, varejo, camiseta, instrumentos de sala de aula. Então, assim, o que eu sinto, né, também como microempreendedora, né, que a gente tem que conseguir fazer um zoom out. Sabe quando faz o zoom out? Esse é o maior desafio da pessoa que tem uma empresa. Porque a gente está ali, o cliente está em cima, a meta está em cima, o boleto está em cima. Então, qual é a dificuldade que a gente tem? De fazer o zoom out. Sabe quando faz o zoom out, faz aquele olhar de cima do drone? Esse olhar do drone é o olhar que possibilita a gente pensar futuros. Pensar futuros é todo dia sem parar? Não, claro que 90% do nosso dia é resolver a demanda do dia, a gente pensa ali no médio prazo também. Mas é preciso reservar esse tempo de qualidade para fazer o zoom out, para fazer o olhar do drone, que é onde você garante a sua visão estratégica, a sua visão de longo prazo e a sua resiliência no dia a dia. Inclusive, para mim, acho que garante também um pouquinho mais de sono, né? Encostar a cabecinha no travesseiro e pensar, eu dei conta do meu dia, a gente nunca sente que deu, né? Mas ok, demos o nosso melhor. E também conseguimos, de alguma forma, vislumbrar futuros. E vislumbrar futuros não é tendência a saber o que vai acontecer, porque estamos num momento de extrema incerteza. E isso também é uma questão que eu sempre trago, né? Mas como é que a gente aceita essa incerteza, surfa com ela, abraça ela e faz dela, então, uma aliada, já que, né, não podemos vencê-la. Esse é o grande contexto que nós vamos viver nos próximos anos. Então, quanto antes a gente aceitar e incorporar essas ferramentas práticas de pensamento de futuros, mais a gente se sente o quê? Em prontidão para esse futuro que a gente tem a impressão que chega agora, né? Que é o tema do nosso evento aqui. O futuro do varejo é agora. Verdade. E aí, eu te pergunto para essa galera também, então, beleza, agora tô um pouquinho mais tranquilo para inovar. Mas e essas ferramentas que tem de inteligência artificial, do digital, quando elas olham muitas pessoas que não estão habituadas, qual a dica que tu dá para começar a entrar nisso? A dica é comunidade curadoria, né? Vamos conversar com quem já sabe? Vamos buscar as ferramentas do Sebrae para os microempreendedores? Vamos criar uma rede local onde as pessoas possam trocar essas informações, porque realmente tem um desafio agora de um momento muito singular da adoção de tecnologias, né? Eu estudo essa questão de adoção de tecnologias também, minha carreira inteira. Existe um ciclo, né? Um ciclo de adoção de tecnologias, onde a gente tem aquele hype, aquela coisa louca, e tem uma decepção. E o que a gente está vivendo agora realmente é muito singular, é muito específico e é uma revolução, sim. Porém, no entanto, contudo, todavia, tá? Como eu trouxe aqui também na palestra uma dica preciosa que eu aprendi com a minha mãe, a pressa é inimiga não só da perfeição, também da rapidez. Quando a gente vai com muita pressa, muita sede ao pote, com medo, quando a nossa motivação é o medo, não é a vontade de inovar, a vontade de fazer algo diferente, mas assim, eu vou ficar para trás. Essa atitude, ela acaba fazendo a gente, né, tomar decisões muito precipitadas que acabam nos tirando tempo. Olha que paradoxo. E tu sabe que é engraçado porque a gente está vivendo num mundo que está todo mundo vendendo a questão de soluções imediatas.
E cada vez mais que a gente conversa com o varejista, conversa com o pessoal, a gente entende que no varejo não adianta a solução imediata. Ajuda a ter persistência e tempo a longo prazo. Tu também vê dessa forma? Na verdade, eu sou uma grande advogada do longo prazo, tá? Uma das coisas que eu mais insisto com as pessoas é o seguinte: onde está o nosso pensamento de longo prazo? Onde está o nosso tempo de qualidade para a gente pensar 2, 5, 10 anos? Gente, a gente pensa assim, 10 anos, imagina a coisa que. Inclusive, eu abri hoje minha palestra com essa frase. Eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Como que eu vou pensar no futuro? Eu ouço demais essa frase, Elivas, que traduz um pouco do momento que a gente está vivendo de incertezas, né? Sim. Só que é o seguinte, eu acredito que quando eu vislumbro que eu quero pegar meu neto no colo, eu faço pilates hoje. Quando eu penso que daqui a 20 anos eu quero ter força, eu quero ter lombar para segurar meu neto no colo, eu acordo e penso, está chovendo, mas eu vou. É a mesma coisa no varejo. Quando a gente vislumbra, né, estabilidade, também não só financeira, mas emocional, de saúde, quando a gente vislumbra, né, o que a gente quer, né, como a gente pode chegar lá em termos de inovação, a gente consegue tomar melhores decisões no hoje. E eu acredito demais no poder, porque eu já vivenciei isso muito na minha carreira, no poder do varejista de ser inovador, porque é ele que enxerga o comportamento que é emergente. Então, eu como futurista pesquisadora, o grande caça é o seguinte: onde que está esse futuro que está acontecendo agora? Ou seja, onde estão esses sinais emergentes que ainda não estão estruturados, mas que a gente já consegue enxergar a inovação? Muitas vezes quem traz esses sinais é quem? O varejista, porque ele que está lá e ele tem o feeling de dizer, meu cliente quer isso, meu cliente não quer aquilo. Inclusive no Brasil, o lugar mais seguro para sair na pandemia era no varejo, né? Que teve que suportar tudo e ainda assim realmente se programou, se mudou, se reinventou tão rapidamente para fazer isso. Mas a gente está falando também, obviamente, de um varejo que cada vez mais está falando para o mundo físico. E para o mundo físico eu também vejo cada vez mais a galera que está vindo agora querendo ter o touchball, ter a questão, né, sair do digital, mas viver no mundo físico. E tu tens aqui algo maravilhoso, essa reimaginação do mundo físico, o teu livro. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre o teu livro, o que tu tá trazendo nele para dividir com o pessoal, provocar principalmente a galera. Bora lá, gente, quero provocar vocês a ideia de que a gente precisa reimaginar tudo. Só que como a gente faz isso? A gente tem que ter, né, um guia, uma forma, práticas. E então o livro Reimaginação Radical é um convite para todos vocês que querem reimaginar desde a raiz, que isso que quer dizer o radical. É no sentido de ir na essência. Então, o que é vendas? O que é relacionamento com o cliente? O que é engajamento na área da inteligência artificial? Entende que tudo tem que ser repensado desde a raiz? Então, a reimaginação radical é uma jornada para que a gente possa fazer isso, para que você possa conversar com seus filhos, para que você possa conversar na sua família, porque pensar futuros é também uma questão coletiva e cidadã. E especificamente sobre essa questão, né, que tu trouxeste, que é a questão da sensorialidade. Primeiro, o próprio projeto do livro, ele já é um projeto sensorial, por quê? Porque dentro da abordagem da reimaginação radical, a gente descobriu o seguinte, que a aprendizagem multissensorial, ou seja, a aprendizagem pelos sentidos, ela já é algo dado, né, do ponto de vista, assim, da comprovação científica. Então, como a gente pode fazer isso para o pensamento de futuros? Então, foi a última coisa também aqui da palestra de hoje. Se você quer uma dica para surfar a onda desse momento, o que está acontecendo, gente? As pessoas estão com seus sistemas nervosos esgotados. Estamos com excesso de telas, com excesso de informação, com incerteza geopolítica, com incerteza econômica, com um super El Ninho batendo na nossa porta, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, toda pessoa que chega na sua loja, que chega todo seu cliente, todo seu parceiro, todo seu fornecedor, todo seu funcionário, colaborador, está com o sistema nervoso esgotado. Isso é um fato da nossa. A gente vive o Brasil, é o país mais ansioso do mundo, o segundo em burnout, numa pandemia de saúde mental declarada pela OMS. Então, você, varejista, o que você tem a ver com isso? Como que na sua área de atuação você ajuda as pessoas a descarregar o seu sistema nervoso? Que é um exemplo bem simples, pegar o cardápio físico. Ao invés de botar num QR Code que não funciona, não estou dizendo que não pode ter o QR Code, mas do ponto de vista sensorial, isso muitas vezes é um descanso para o nosso sistema nervoso. Pegar um livro físico, estar numa loja, gerar uma experiência, criar algo que aquele momento, né, seja algo com a família, uma experiência sensorial, ela diminui
o estresse do sistema nervoso. E isso as pessoas querem, precisam, e é um caminho para todas as frentes de atuação do varejo. E tu que é futurista e já é exemplo de uma bela curadoria na XSW, né, que a gente sabe disso, que quem quer não ficar perdido na XSW tem que seguir. Eu quero fazer uma outra parte muito importante que eu vi que o John Pine está falando, que é a parte de experiência, ela está agora convergendo para uma coisa chamada transformação. E olha que legal dessa parte, né, do mundo que a gente está tão digital, a experiência ela é fundamental no varejo, mas principalmente as transformações que a gente vai gerar nos nossos negócios. Então essa parte sensorial, como é que o empreendedor hoje ele pode, de forma simples, trazer um pouco mais dessa experiência e da transformação nos seus negócios? Isso é uma inteligência ancestral, na verdade. Quem nos diz isso é quem está interagindo com a gente, né? Então, assim, os nossos clientes nos dizem isso. Quais são as sensações que eles querem viver? Isso aí a gente. E é isso que eu digo que eu acredito no poder inovador do varejo, entende? Daquela pessoa que está ali, que conhece, que vive, que conversa, né? Quantas vezes a gente ouve nos festivais de inovação ali, que é um curador também de festivais de inovação? Ah, é porque a tecnologia, a inteligência artificial, mas o que importa é o ser humano. E a gente fica assim. Ok, e aí? O que isso quer dizer? É, Isso quer dizer que a fala da pessoa importa. Isso quer dizer que os valores, o que sobra são os valores, as virtudes. Então, a honestidade, a verdade, o se importar, o cuidado, né? Tudo isso é eminentemente humano. Então, como você cuidar do seu cliente, ou transparece também um cuidado, inclusive utilizando ferramentas da tecnologia. Como a gente usa, como a gente melhora a nossa gestão de estoque com a inteligência artificial, que nos dá possibilidades inéditas, maravilhosas, de, por exemplo, de fazer uma gestão de estoque, uma gestão financeira, um CRM, coisas que talvez o pequeno, né, o varejista não tinha acesso e agora tem. Porém, como a gente faz isso com cuidado? Sem perder a dimensão do cuidado, que é esse elemento humano. sim. E essa resposta não está aqui, não está na reimaginação radical, está na realidade de cada um. A realidade de cada um. E às vezes a gente custa acreditar nisso, né, Livas? Não, Que bastante. pequenas ações são o que fazem a inovação do futuro. Exatamente, porque as pessoas talvez agora, dessas palavras que a gente ouve tanto, tá começando a entender. Cara, para de olhar pro quintal do vizinho. Não é o dele que é verde, é o que ninguém vê o teu. E nem você. E essa parte que falou do zoom out, eu achei fantástico, né? A gente às vezes precisa sair um pouco dessa casca, porque muitas vezes o empresário está fazendo as coisas porque ele gosta ou porque ele viu o concorrente fazendo, mas não está prestando atenção no cliente. Intencionalidade, Livas. Então, assim, ó, dizer o seguinte: eu vou fazer o dia do zoom out. Vai ser uma vez por mês, vai ser um almoço, numa sexta-feira, a gente vai olhar, né, e pensar o que aconteceu naquele mês. E de uma forma estruturada, pode usar algumas ferramentas da reimaginação radical. Por exemplo, tem o Questione Futuro, que é um jogo só de perguntas. Você fazer perguntas sobre o seu negócio, sobre o que aconteceu, né? Sobre o que os colaboradores estão sentindo. Tu faz esse dia do zoom out. Você vai ver que a inteligência, a sabedoria, as soluções já estão ali. Eu Legal. duvido que o empreendedor não saiba. O empreendedor, ele sabe o que ele precisa fazer. Às vezes ele não tem. Ele não consegue ter saúde mental para fazer. Exato. Às vezes ele está com questões de caixa, né? Problemas, questões financeiras que tiram o tempo, a tranquilidade dele de fazer. Então não é que ele não saiba o que fazer, né? Então, gerar esses espaços. E a visão de futuro nos traz isso. Legal. Enobrece, eu entendo assim, ó, o que é meu depoimento para vocês, tá? Assim, durante toda a minha carreira como futurista. Quando a gente quer pensar para o futuro, a gente se ajeita e diz assim, para o meu futuro, eu quero isso, isso, isso. Enobrece a nossa intenção, né? Porque a gente consegue ter um exercício muito simples que eu posso convidar vocês a fazer, que é fazer uma carta para o seu eu do futuro. Então você coloca assim, né? Eu sei assim, mas tem que escrever, escreve à mão, escreve lá, olá, Luciana Bazanella, escreve pensa uma data no futuro. Do dia 31 de dezembro de 2026. Olá, Luciana Bazanella, do dia 21 de maio de 2036. E aí eu começo a dizer, olá, eu gostaria que você tivesse feito isso. Eu espero que você tenha conseguido aquilo. Eu realmente imagino que aí, em dezembro de 2026 ou em maio de 2036, esteja acontecendo isso, isso e aquilo. E vai emergindo dentro de você as coisas que realmente importam, porque isso é natural do ser humano. Quando a gente pensa no futuro, a gente olha para os nossos filhos, a gente olha para a nossa cidade e a gente tenta vislumbrar ela daqui 10 anos.
aquilo, opa, nos enobrece e nos dá, inclusive, a força e a coragem para fazer as coisas que a gente precisa fazer no hoje, que não é fácil, né, minha gente, a vida do empreendedor. É. Então, o futuro, ele ajuda, porque ele te dá nobreza e coragem para conectar com aquilo que realmente importa. E o que realmente importa não está lá na palestra, não, tá? Tá dentro do seu coração, tá dentro do seu expertise e da sua vivência. Gente, que aula. Lu, muito obrigado por estar participando aqui com a gente, dividindo tanto, principalmente essa tua dica final aqui, que olha, que vale ouro para quem está aí nos assistindo e seguir esse novo percurso de 2026 e até 2036, né? Que muito bom. Muito obrigado pela tua participação aqui, Lu. Eu que agradeço, eu quero que vocês acreditem, né? E sabe como é que a gente acredita? Fazendo. Então eu sempre digo, a dica é apenas faça. Sabe o slogan da Nike? Just do it. Apenas faça. Tenha coragem de trazer o futuro para o presente, como nos convida o evento aqui. Exato. O futuro do varejo é agora, não é para apavorar as pessoas. E agora a tecnologia chegou, eu não sei o que fazer. Não, é para a gente compreender que sim, a aceleração é uma constante do nosso tempo, porém, isso não precisa nos acelerar de uma forma que seja, né, que seja nociva. Que a gente, quando a gente consegue trazer o longo prazo para a mesa, a gente já respira para nos dar a tranquilidade das nossas decisões no hoje. Perfeito. Lu, mais uma vez, obrigado aí por estar com a gente. Quem sabe ano que vem de novo, trazendo sempre um pouco mais do futuro tangível pra gente. Obrigado. Demorou. Até ano que vem, então, gente. Esse é o FBV Cast.